Heróis leprosos. Essa história está escrita em 2 Reis, nos capítulos 6 e 7, e fala sobre a importância de evangelizarmos sempre, independente da nossa situação. Samaria era a capital do reino de Israel, onde habitava o profeta Eliseu, sucessor de Elias. Uma grande fome havia ali se instaurado, porque a cidade estava cercada pelo exército do rei da Síria. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Dessa forma, o povo não tinha como buscar ou comprar comida. A Bíblia diz que o rei de Israel ficou tão revoltado com esta situação que culpou o profeta Eliseu. A revolta dele era porque Eliseu não havia deixado matar alguns homens do exército sírio. Agora, o exército sírio cercava Samaria e por isso a fome assolava os moradores da cidade. Imaginem só, Israel demonstrou benevolência e misericórdia àqueles soldados sírios, mas logo em seguida, os mesmos soldados, sob o comando de Ben-Hadad, cercaram Samaria, a cidade do povo de Israel, fazendo o povo de Deus passar fome. Quando o rei de Israel partiu para aprisionar Eliseu e lhe tirar a cabeça, Eliseu profetizou que no dia seguinte, naquela mesma hora, haveria grande abundância de comida em Samaria. Nesse contexto, haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. Leprosos eram pessoas que deviam manter distância. Elas viviam isoladas, excluídas e dependiam de doações de alimentos. A Bíblia diz que os leprosos também estavam passando fome e, por causa da doença, estavam à beira da morte. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos sírios para nos render. Se eles nos pouparem a vida, então viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram perto, perceberam que não havia ninguém ali. O Senhor tinha feito os sírios ouvirem o ruído como de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que eles pensaram que era o rei de Israel que estava chegando para os atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava, inclusive cheio de comida. Tendo chegado ao acampamento, os leprosos entraram em uma das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam também. Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao rei de Israel." Vieram, pois, e falaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: "Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Esses leprosos
que pareciam não ter valor, que eram excluídos da sociedade, Deus deu a conhecer o milagre que havia operado, e o arraial vazio dos sírios impediu que os leprosos morressem. Lá havia comida, bebida, vestes, ouro e prata. Eles poderiam ter sido egoístas e guardado tudo, mas decidiram compartilhar com toda a cidade as boas novas, compartilhar o milagre, assim trouxeram salvação a Samaria. Interessante é o fato de não entrarem na cidade. Eles anunciaram tudo à porta, aos porteiros, ou seja, ainda eram marginalizados. Porém, o maltratamento que recebiam não os impediu de anunciar o que Deus tinha feito. Eles foram instrumentos nas mãos de Deus, foram usados para anunciar as boas novas. Através destes 4 leprosos, vamos aprender algumas lições preciosas sobre o nosso compromisso com Deus em sermos missionários. Primeira lição: todo conhecimento vem de Deus. Deus fala através do profeta, depois ele faz os sírios se confundirem e, sem sombra de dúvidas, Deus toca o coração dos leprosos para se levantarem. Quem nos prepara para sermos mensageiros da palavra de Deus e para tocar no coração de quem não conhece a Jesus é Deus. Segunda lição: todo poder pertence a Deus. O poderoso exército sírio ouve sons como de um grande exército, com carros e cavalos. Temem e fogem desesperadamente. Por outro lado, poderoso exército composto por 4 leprosos. Deus usou esses 4 leprosos para afugentar um grande exército. O poder de Deus é capaz de fazer coisas que nunca imaginamos. Pensamos não estarmos preparados para falar de Jesus. O milagre acontece quando decidimos falar. No caminho, Deus faz o milagre. No caminho, o mover de Deus acontece. Deus, com seu poder, pode usar qualquer pessoa, independente das limitações. Ele pode usar a minha vida e a sua vida para levar a vontade dele a todos os povos. Terceira lição: devemos ter compaixão pelas pessoas, amor ao próximo. Eles tiveram compaixão dos famintos de Samaria, tiveram amor pelas pessoas que estavam a poucos metros dali. Os leprosos voltaram às portas de Samaria e gritaram para os porteiros o que eles viram no arraial sírio, e os porteiros se apressaram em anunciar ao rei. Conclusão: não há coisa que não possa ser feita por nosso Deus. Não há ninguém que ele não possa usar para cumprir seus planos na vida do seu povo. E assim como Deus fez conosco, nos dando Jesus para salvar a nossa vida, Ele quer fazer o mesmo por tantas pessoas que estão caminhando para a morte, sem esperança, sem salvação em nossas cidades. E Ele quer usar eu e você para essa grande e maravilhosa obra. Devemos compartilhar Jesus para que venhamos a ser instrumentos nas mãos de Deus, como aqueles leprosos foram. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15.